A sociedade moderna se tornou um hospital psiquiátrico a céu aberto. As relações raramente são saudáveis. Pais e filhos começam o seu relacionamento no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Casais prometem que vão amar um ao outro ao longo da sua história, prometem diante de uma grande plateia que amarão um ao outro na saúde e na doença, na miséria e na fortuna. Só que mais de 99% dos casais, ao longo da jornada, diminui o nível do amor, a profundidade, a grandeza, o relacionamento mais profundo, saudável, impactante e inspirador. Os casais pioram o seu relacionamento ao longo da jornada existencial, simplesmente porque não sabem trabalhar as ferramentas de gestão da emoção mais importantes. As pessoas começam a amar bem, começam a amar com intensidade, usam até palavras elogiosas como meu bem, meu querido, no início da relação. Depois chamam pelo primeiro nome, elevam o tom de voz, pressionam, criticam, se tornam pessoas desagradáveis e deselegantes. Infelizmente, as relações sociais estão doentes e nós precisamos mudar o status quo dessas relações utilizando ferramentas de gestão da emoção. Eu quero te perguntar, como é que está a relação com as pessoas que estão ao seu redor? Por exemplo, como é que está a relação com seus filhos? Vocês sabiam que muitos pais conversam com seus filhos quando eles não sabem dialogar? É quase inacreditável. Os pais tentam extrair uma palavra e falam muitas frases com seus bebês quando eles não têm uma cognição desenvolvida, um raciocínio capaz de interpretar e compreender. Mas quando os filhos aprendem a conversar, os pais se calam. Isso no mundo todo, não é só uma casuística brasileira, é uma casuística da humanidade. Os pais se tornam bem-humorados e tentam extrair de qualquer maneira um sorriso de um filho quando eles são pequenos. E eles nem entendem a brincadeira, nem entendem a piada. Mas com o passar do tempo, os pais deixam de ser bem-humorados, se tornam sisudos, excessivamente críticos, às vezes arrogantes, com a necessidade neurótica de controlar os seus filhos sem entender que ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Podemos contribuir muito para que os nossos filhos sejam saudáveis, para que a nossa parceira e o nosso parceiro sejam rica, profunda, tenham uma felicidade estável, para que os nossos colegas de trabalho e os nossos amigos também possam ter uma agenda socioemocional que vale a pena ser vivida. Podemos contribuir, mas não podemos mudá-lo. Só eles podem se reinventar, só eles podem mudar. Se você quiser mudar os outros, pode ter certeza, você já perdeu. Se você diz, eu quero mudar uma pessoa teimosa. Aliás, eu quero te perguntar, quem já tentou mudar uma pessoa teimosa? Você que está na sua empresa, na sua casa, no seu quarto, no seu escritório, levante as mãos se já tentou mudar uma pessoa teimosa. Se você o fez, você a piorou. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los. Tente mudar uma pessoa ansiosa para ser mais calma. Você vai torná-la mais ansiosa. Tente mudar uma pessoa, o cérebro de uma pessoa que é mais tímido, mais inseguro, com medo de expressar suas ideias. Todas as suas atitudes, toda a pressão, crítica, apontamento de falhas, vai fazer com que um fenômeno inconsciente, chamado o biógrafo do cérebro, ou fenômeno RAM, registro automático da memória, arquive exatamente aquilo que você não quer. Então, a pessoa tímida, ela se torna mais insegura. Uma pessoa que tem medo de expressar as ideias vai bloquear mais a sua espontaneidade e a sua capacidade de ousar, de andar por ares nunca antes respirados. Então, infelizmente, a grande maioria dos pais, sem perceber, piora os seus filhos quando os corrigem. A grande maioria dos casais pioram seu parceiro ou sua parceira quando os corrige, quando apontam falhas. A grande maioria dos executivos pioram seus colaboradores também quando pressionam, quando se irritam,
quando expõe as suas mazelas apenas de si, ou pior ainda, diante de uma plateia. Nós temos tendência a não libertar o imaginário do ser humano. Temos tendência a não promover o que eles têm de melhor, porque nós não entendemos as armadilhas da mente. Nós somos muito ingênuos e emocionalmente infantis, achando que um tom de voz elevado, você elevou o tom de voz, você gritou com alguém que falhou. Isso é uma atrocidade. Se você elevou o tom de voz, você já perdeu. Perdeu, em primeiro lugar, a sua autonomia, a sua capacidade de autocontrole. E perdeu, em segundo lugar, o outro, porque o outro ou a outra vai ficar mais distante. Porque quando você eleva o tom de voz, você arquiva janelas traumáticas, que intimida seus filhos, que intimida a pessoa que você escolheu para dividir a sua história, que você prometeu amar, que intimida os seus colaboradores. Construir relações saudáveis não é um ato miraculoso, não é uma atitude mágica, não é uma reação rápida e intempestiva para manter uma autoridade, para dissecar as mazelas das pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos tendência a asfixiar quem nós mais amamos. Nós temos tendência a perder as pessoas mais caras, porque nós não sabemos utilizar as ferramentas de gestão de emoção para construir pontes solenes na nossa história, na nossa jornada uns com os outros. Eu vou fazer uma pergunta para vocês muito importante. Quando vocês estão preocupados com alguém que cometeu alguma falha, ou está sendo alienado, ou não está correspondendo às expectativas, e você intervém, a tua intervenção é real ou virtual? Essa é uma grande tese. Quando os pais dão uma bronca num filho, isso é real ou virtual? Quando um psiquiatra, por mais experiente que seja, está diante de um paciente que tem um TOC, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, ele precisa andar 3 vezes em todo o shopping para entrar numa loja e fazer um ato de compra. Ele tem que ter o ritual compulsivo, porque tem uma série de ideias fixas que o leva a esse ritual para que ele realize uma atitude concreta. É um TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Uma pessoa que passa debaixo de um viaduto, de repente está indo para casa cansada, fatigada, mas tem o TOC, tem a necessidade de circular 3 ou 4 vezes o viaduto para continuar a sua jornada. E isso é altamente estressante, porque se ele não faz esse ritual compulsivo, ele tem uma crença de que alguém vai morrer ou vai acontecer algum acidente durante o trajeto. Enfim, algo dramático pode surgir no futuro breve. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Está lá um psiquiatra muito experiente diante de uma pessoa com TOC. Está lá um psicólogo também experiente diante de uma pessoa que tem esse tipo estressante de ansiedade. A intervenção do psiquiatra ou do psicólogo é real ou virtual? Esta é uma grande tese. Ou seja, o profissional de saúde mental incorpora a realidade intrínseca da dor, da angústia do paciente? No mundo todo não se faz esse questionamento, mas ele é vital. E aonde eu dou conferência, seja na Europa Oriental, na Europa Ocidental, nas Américas, na África, quando eu faço essa pergunta, as pessoas normalmente, rapidamente dizem, claro, o pensamento é real. O pensamento que eu digo, o pensamento que eu expresso para minha esposa, para meu marido, para os meus filhos, para os meus amigos, é real. Mas, lê do engano, o pensamento sempre é virtual. E isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a vida. Se o pensamento é real, você teria que incorporar a dor de alguém que está, por exemplo, em um ataque de pânico, uma sensação súbita e emergente que vai morrer ou desmaiar, ainda que ele esteja ótimo de saúde, o cérebro desenvolve a ideia de que está no apagar das luzes e a emoção vive um drama inexprimível, que vai morrer ou desmaiar. Não importa se é um teatro, se é real ou se é uma distorção da realidade. O importante é que a emoção comprou a ideia
comprou o pensamento de que o último instante vai chegar para aquela pessoa. Bom, um psiquiatra diante de um paciente com um ataque de pânico, ou mesmo se você não for um profissional de saúde mental, você está diante de alguém que está desesperado, querendo de qualquer maneira ir para o pronto-socorro, porque o coração parece que vai sair pela boca, aumento da frequência respiratória, sentido com uma falta de ar incrível, desesperadora. Bom, quando você tenta entender o outro que está com um ataque de pânico, o teu pensamento que leva à compreensão é real ou virtual? É sempre virtual. Entre você e o paciente existe um anti-espaço, um espaço infinito e insuperável. Você entende o outro a partir de si mesmo. É por isso que, se você não se esvaziar de si, você vai se colocar demais na interpretação e você vai distorcer, por exemplo, o pânico de um paciente, achando que ele está dissimulando, que não é angustiante, que não é dramático. Você vai olhar para alguém que está com depressão e você achar que aquela depressão dele, na verdade, é uma estratégia que ele está usando para chamar a atenção da plateia ao redor. E nós cometemos, portanto, erros dramáticos. Você nunca entende a realidade do outro, você só entende a partir de si mesmo, e você tem de se esvaziar de si mesmo para se aproximar do outro, senão seus julgamentos serão cruéis, seus julgamentos serão dramáticos. Muitos pais, quando veem os seus filhos cometendo erro ou tendo uma atitude agressiva, tensa ou alienada, os pais elevam o tom de voz, os pais criticam os filhos como se o pensamento do próprio pai pudesse incorporar a realidade intrínseca da angústia que fomenta ou que nutre aquele comportamento alienado ou agressivo ou ansioso. Os pais no mundo todo, os pais chineses, japoneses, os pais americanos, os pais brasileiros, têm uma ilusão falsa de que o pensamento que eles usam é capaz de penetrar em camadas mais profundas dos seus filhos. E isso está errado, é um erro atroz. E esse erro tem causado uma série de traumas, milhões de traumas por dia no teatro da humanidade. E, infelizmente, pensadores como Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Jean-Paul Sartre, Erich Fromm, tantos outros que estudaram a sociologia, a filosofia, a mente humana, sob diversas perspectivas, não tiveram a oportunidade de sistematicamente entrar em detalhes, acuradamente estudar a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamentos e o processo de construção de pensamentos. E neste país que não valoriza os seus cientistas, eu tive o privilégio de, durante mais de 25 anos, escrever mais de 3.000 páginas sobre esta que é, talvez, a última fronteira da ciência. Eu estudei a natureza dos pensamentos, os tipos de pensamentos, os processos construtivos. E em relação à natureza dos pensamentos, eu fiquei perplexo. Como não apenas profissionais de saúde mental, mas também professores, executivos, pais, têm uma visão frequentemente distorcida do que é o pensamento. Toda vez que nós elevamos o tom de voz, nós o fazemos porque acreditamos que o nosso tom de voz reflete pensamentos que tentam mudar o outro. Toda vez que você repete a mesma coisa quando alguém erra, você corrige uma vez, ela erra, você corrige a segunda vez, corrige a terceira vez, você fala 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Há pais que falam 100 vezes a mesma coisa para os seus alunos. Há professores que parece aqueles discos de vinil, sabe, quando enrosca numa linha e fica falando exatamente a mesma advertência, expressando exatamente a mesma crítica para os seus alunos. E os alunos pioram, e o professor piora, e os pais pioram, e os seus filhos pioram. Casais, como eu disse, começam um relacionamento de beijinho para cá, amor para lá, eles enfrentam tempestades, dificuldades financeiras, mau humor dos pais dele ou dela às vezes, mas eles se amam, se entregam e acham que o relacionamento entre eles terá uma duração ad eterna. Ledo engano. Começam a conviver juntos, debaixo do mesmo teto, os elogios começam a diminuir, a leveza começa a ter obesidade,
começam a pessoas pesadas, a capacidade de relaxar começa a dar lugar ao excesso de críticas e eles se tornam plantadores ou arquivadores de janelas killers. E o casal que prometeu que vai se amar nas mais diversas circunstâncias da vida começam a digladiar-se no pequeno solo da sala de casa, no pequeno cosmo da sua família. Eles começam muito bem o relacionamento e terminam muito mal. Na pandemia houve mais de 170% em termos de incremento dos divórcios. Por quê? Porque os casais não ficavam tanto juntos, eles trabalhavam, tinham suas tarefas, suas atividades sociais, e os fantasmas do atrito, da necessidade neurótica de poder, do apontamento de falhas, não estavam muito em evidência. Quando eles se recolheram na pandemia, eles começaram a vampirizar um ao outro. Ao invés de abraçar mais, ao invés de elogiar, ao invés de perguntar o que eu posso fazer para te tornar mais feliz, ao invés de dar risadas dos erros suportáveis dela ou dos erros suportáveis dele, relaxadamente viver um relacionamento agradável, leve, profundo, eles passaram a ser algozes ou carrascos uns dos outros. E até hoje, milhões de casais, eles não sabem amar. Eles começam a amar adequadamente e terminam pessimamente, porque acham que o amor é um pacote, acham que o amor é uma coisa que dura para sempre, sem saber que o amor é real, mas o pensamento é virtual. Mas se você critica demais, aponta falhas, constrange, eleva o tom de voz, se você não elogia, não aplaude, o que ocorre é que, infelizmente, o relacionamento começa a se esgotar. A emoção é real. E a emoção, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão a emoção compra todos os pensamentos virtuais e transforma o que é virtual em real. Por exemplo, se você pensa no futuro e você acha que vai surgir um problema no futuro, isso não vai te esgotar. Pensar em problemas, dificuldades, crises que podem surgir no futuro é uma coisa. Agora, se a emoção tiver um cartão de crédito, onde ela vivencia o pensamento ou os problemas, as dificuldades do futuro, ela materializa no próprio solo dela angústia, ansiedade, irritabilidade, preocupação e assim por diante. Então, quando a emoção ela entra em cena e domina o eu, que representa a capacidade de escolha, domina o eu, que deveria ser o gestor dos pensamentos e das emoções, quando ela tem um cartão de crédito ilimitado, metaforicamente, o que ocorre é que, infelizmente, janelas traumáticas e killers vão sendo trabalhadas, vão sendo sequestradas, vão sendo encarceradas. Janelas killers vão aprisionando o ser humano no único lugar que ele deveria ser livre.